Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Crescendo na Palavra, edição 66, de autoria do nosso pastor Alan, que está conosco aqui e tem nos abençoado. Estamos desfrutando, do compartilhamento dos conhecimentos que Deus tem dado a ele. E tem sido lições muito abençoadas, inclusive, pastor, antes que eu lhe dê a palavra, nós tivemos algum retorno ali no congresso, nesse final de semana. Muitas pessoas me procuraram, agradecendo, inclusive até um pastor me disse que na madrugada estava indo dormir e de repente viu o link lá e sentou ele e a esposa, foram estudar e agradeceu muito, pediu para a gente não parar não. Tá certo? Então, quero mais uma vez agradecer a disponibilidade do senhor, tá? E que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pastor Alan, com a palavra. Amém. Eu que agradeço, pastor Perugino, por fazer parte desse projeto, né? Espero que Deus possa ajudar os seus servos a expandir o conhecimento e a glória toda ele seja tributada. Amém. Graças a Deus. Amém, pastor. Pastor, nós estamos aqui então hoje para estudar a lição de número 5, que vai tratar basicamente da primeira metade da semana, semana essa que representa a grande tribulação, né? Nós falamos em algumas lições passadas sobre aquele acordo de paz, e dentro da visão dispensacionalista, que é a que nós adotamos e estudamos, a igreja será arrebatada, vindo após este evento, acontecerá então a grande tribulação, um líder mundial se levantará, né? E nós vamos tratar então da primeira metade da semana, e neste período a igreja, segundo a visão dispensacionalista, ela já está com o Senhor na glória. Correto? Amém. Isso mesmo. Amém. Nós temos aqui o texto-chave, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verdade teológica? Em um único evento, ao abrir e fechar de olhos, indiscutivelmente estaremos juntos com os nossos entes queridos que já se foram, pois eles que já dormem despertarão com a volta de Cristo e com eles seremos arrebatados. Pastor Alan Silva Vimar. Inclusive, pastor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 é um dos textos base para a visão dispensacionalista acerca do arrebatamento da igreja. Se o senhor quiser fazer algum comentário acerca, fique à vontade. Sim, é interessante nesse texto que Paulo está conversando com a igreja e diz à igreja que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, desta informação, podemos tirar de que não serão todos que ressuscitarão ao mesmo tempo, apesar de haver textos bíblicos que colocam a ressurreição tanto de justos como injustos no mesmo instante, mas percebemos aí pela orientação de Paulo que quem será ressuscitado primeiro será a igreja, para juntos subirmos no arrebatamento. Isso é importante já falar logo no começo, por conta de que os outros mortos não ressuscitarão. Eles permanecerão mortos até o julgamento do trono branco. Amém, pastor. Então, deixa eu só fazer aqui uma observação. Embora o senhor já explicou muito bem, para que não reste nenhuma dúvida. Os mortos que irão ressuscitar serão os santos, os salvos. A ressurreição, sim, no caso, ela não será de todos, no caso. Então, aqueles que estão aguardando o juízo só irão ressuscitar, né, na verdade, no dia do juízo, no caso, naquele período lá, né? Sim. Amém. Pastor, eu só quero fazer uma observação aqui na lição número 5, embora eu sei que nós vamos tratar da segunda semana,
Eu acho muito importante, analisando ali o livro de Tessalonicenses, a carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, todas as vezes que eu leio esta carta, eu vejo um contentamento nos escritos de Paulo com esta igreja, né? E é interessante como ele exorta os cristãos de Tessalônica que vivam a agradar a Deus. E aqueles que e que aqueles não deviam viver contaminados por práticas sexuais ilícitas ou qualquer prática que ofenda a santidade de Deus a quem eles servem. Por que eu peguei esse trecho aqui? Porque nós estamos vivendo dias em que muitas doutrinas novas estão surgindo. Nós estamos hoje... existe uma corrente teológica muito grande falando sobre, se eu não me engano, a hipergraça. E nessa hipergraça, me parece que há uma certa liberdade do indivíduo andar como quiser, que Deus não está muito preocupado com isso aí, né? Deus é amor e tal, só que a palavra de Deus diz que ele é amor, mas é fogo consumidor. E o que Paulo está falando para esse povo que vivia num contexto de pecado, né? Porque o pecado, a pregação de Paulo, na verdade, quando ele chega naquela região ali, é uma pregação que vai que anda na contramão da cultura da época, né? Porque o pecado era livre. O pecado era livre ali. Então, ele chega confrontando, né, com muita sabedoria e autoridade do Senhor, e ele está instruindo aos crentes, aos santos, que se desviem do pecado. E esta palavra, pastor, ela não pode ser negligenciada nos dias de hoje. Porque Deus, ele é santo. E ele espera que nós, seus servos, vivamos em santidade. Eu só queria fazer essa observação porque eu achei pertinente para os dias que nós estamos vivendo. E se o senhor também quiser acrescentar alguma coisa, fique com toda a liberdade, pastor. O fato de nós sermos alcançados pela graça não nos autoriza a viver no pecado, né? Paulo vai falar sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Em hipótese alguma. Então, o fato de nós sermos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, isso nos motiva, né, nos impulsiona a viver uma vida que de fato agrade ao Senhor. Então, essa foi a instrução de Paulo à igreja de Tessalônica. Você que é salvo, você que é lavado no sangue do Cordeiro, você precisa viver de uma forma condizente com a fé e o Senhor que você vive. Serve. E nesta carta ele enfatiza muito a questão da vinda do Senhor, né? Para que a igreja se prepare para aquele dia. Né? E é uma mensagem atual, porque nós precisamos nos preparar para esse encontro. Eu percebo que há uma dificuldade muito grande em algumas pessoas em crer já nessa promessa, nos tempos que nós estamos vivendo. Mas o que nós temos aprendido através das lições aqui, do cumprimento das profecias bíblicas, é que a coisa está caminhando, né, para que esse grande evento que a igreja está aguardando, deve aguardar, né? Guardar não só a sua vida, mas aguardar esse grande dia. E seja a hora que o Senhor vier, nós possamos estar com a nossa vida diante do altar, né? Eu sei que a salvação, ela não existe uma meritocracia humana nela, porque a salvação ela vem do Senhor, mas eu entendo também, e se eu estiver errado, o senhor poderia até me corrigir, e sem problema nenhum. Eu entendo também que nós também precisamos fazer a nossa parte. Né? Nós temos que lutar contra o pecado. Nós não seremos salvos pelas nossas obras e tal, mas o nosso esforço, mediante as adversidades da vida, o que o mundo muitas vezes propõe, eu penso que isto vai ser um ponto muito importante para a nossa salvação. Não sendo como nosso mérito, porque a salvação em Cristo ela é suficiente. Jesus já pagou o preço, né? O sacrifício já aconteceu, tomou sobre si as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz está sobre ele, mas penso que isso não nos dá o direito de andar de qualquer jeito. Precisamos cuidar da nossa vida, na nossa vida pessoal, né? Diante de tudo que Paulo está ensinando, falando com a igreja,
né? É um despertar para nossas vidas nos dias de hoje. Amém, pastor? Amém. Amém. A questão, pastor Querubino, que toda a Bíblia ela é condicional. Você vai ver que há vários textos bíblicos que usa a condicional se. Se não fosse verdade de nós termos responsabilidades diante de Deus, não haveria necessidade do apóstolo João nos orientar a guardar aquilo que nós temos, a lutar pela fé. E há outros textos que diz que o céu ele é ganho pelo esforço, não é mérito. O mérito é só do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, isso é a garantia da salvação nele. Se você permanecer nele, ele vai cumprir isso. Mas se você se retirar da graça que ele oferece, o julgamento com certeza virá. Amém, pastor. Vamos então para a nossa leitura bíblica congregacional que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com grande voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Elucidação textual. O apóstolo vem tratando de alguns assuntos neste capítulo com os irmãos da igreja em Tessalônica. Paulo orienta-os a se esforçarem para agradar mais o Senhor. Capítulo 4, versículo 1 ao 2. Pela busca da santidade, afastando-se da imoralidade sexual e da luxúria. Segundo o apóstolo, torna-se ainda mais necessária uma busca mais intensa no que diz respeito ao amor uns pelos outros, bem como trabalhar e o andar honestamente para os que estão de fora. Por fim, Paulo traz um esclarecimento de que valerá a pena permanecer fiel ao Senhor, pois a sua morte equivale à nossa ressurreição, que por conseguinte nos garante um conforto hoje quanto aos entes queridos que já dormem, bem como a certeza de uma grande reunião com todos eles em sua gloriosa presença. Pastor Alain. Então, pastor Querubino, percebe-se no texto lido que o apóstolo Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está de conformidade com o que o apóstolo João relatou lá em Apocalipse, capítulo 20, quando diz lá no verso 6, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. São esses daqui, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então percebe-se que os que não morreram em Cristo permanecerão mortos até a vinda do Senhor, até o julgamento do trono branco. E o que estava acontecendo aqui, pastor Querubino, era um comentário que estava no meio do povo de Tessalônica de que o Senhor Jesus Cristo já havia voltado. Ele havia prometido que voltaria, então começou um burburinho entre eles dizendo que Cristo já estava presente ali. E Paulo, sabendo dessa verdade, do comentário, encaminha então essa carta à igreja de Tessalônica, iniciando justamente desta forma, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, se Cristo
haveria de ter voltado naquele tempo, conforme havia o comentário na cidade, os mortos também deveriam ter ressuscitado, e isso não aconteceu. Então, Paulo instrui e ilumina a mente dos irmãos da igreja quanto a esta vinda que ainda não era real naquele presente momento. Vamos então para a nossa introdução. Na lição de hoje aprenderemos sobre o grande e esperado dia da igreja, seu arrebatamento. Este arrebatamento se dará num momento muito difícil para Israel, pois é bem provável que a igreja presencie o primeiro cerco a Jerusalém, que se dará sob o comando de Gog. No entanto, não participará de tal sofrimento, antes do acordo de paz ser firmado com os judeus pelo anticristo que marcará o início da grande tribulação. A igreja, a noiva do Senhor, será tirada à força deste mundo num abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. Com a ausência da igreja inicia-se a grande tribulação e o governo do anticristo, pois os reinos possuem o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse capítulo 17, versículo 13. Pastor Alan, segundo a introdução, é possível que a igreja presencie o primeiro cerco a Jerusalém? Baseado em quê, pastor? Então, só para a gente entender. Interessante. Sim. Então, por isso que eu coloquei, poderá ser possível, né? A gente não pode afirmar, mas é bem provável que possa vir, né, através dos noticiários, porque o mundo estará voltado as suas lentes para Israel quando da invasão de Gog, que é o príncipe de Magog. Nós falamos isso na lição passada, em Ezequiel capítulo 38, que haverá uma coalizão ali de nações irmãs que se alinharão para invadir Israel. Então, pode ser que neste momento, pelo fato dos meios de comunicação, a igreja possa até ver, mas quando o cerco mesmo se apertar, será esse momento em que o Senhor tirará a sua igreja, porque logo em seguida o livramento, você percebe no capítulo 39 de Ezequiel, que Israel já vai começar a enterrar os seus mortos, é o que nós falaremos no próximo tópico. E vai ser ali onde o anticristo fará o acordo de paz, cumprindo Daniel capítulo 9, versículo 27. Então, pode ser que veja. Pode ser. E o que não está muito difícil de acontecer mediante, pelo menos, aos acontecimentos atuais, né? Algumas guerras que estão acontecendo, como a Rússia ali contra a Ucrânia, a fala até do nosso presidente aí esses dias atrás, que pode até causar um certo desconforto, né? Vamos ficar atentos aí, né? Para que ninguém seja pego de surpresa. Para os irmãos assim se atentarem, quando eu falei do primeiro cerco de Jerusalém, acho que na lição anterior eu meio que gaguejei, né? O primeiro cerco de Jerusalém se dará por Gog, príncipe de Magog, que é o reino da Rússia. Porque sabemos que é o reino da Rússia que fará a coalizão com os demais países. Porque Ezequiel 38 diz que virá do extremo norte. E quando você analisa o extremo norte de Israel, é a Rússia, o extremo norte. Então, ali é o primeiro cerco que será liderado por Gog, príncipe de Magog. E na lição 11, nós estudaremos os 3 cercos, né, que se dará o segundo cerco posteriormente no término da grande tribulação com o anticristo, e depois o terceiro cerco, quando Satanás for solto após o milênio para a sua última tentativa em querer destruir, né, o povo de Deus, os judeus. E a igreja, nesse momento, já está no céu, nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Primeiro tópico, o arrebatamento da igreja. Conforme fora dito sobre este grande e glorioso dia da noiva do Senhor, esta será tirada à força da terra pelo poder do seu Cristo. A palavra arpazo, literalmente significa apreender à força, obter por roubo, que se apodera de uma recompensa.
Então, deixa eu só fazer um comentário sobre isso Sim. aqui, o senhor me deu a liberdade. Essa palavra é a mesma que é utilizada no Evangelho de Marcos, quando diz lá que o valente ele é amarrado, Sim. e o Senhor Jesus então começa a saquear a casa do valente. Em algumas versões diz que o Senhor Jesus começa a roubar a casa do valente. Então, quando o Espírito Santo vem à pessoa e convence do pecado, o Espírito nos conduz a Cristo, essa palavra é usada ali. Jesus ele não pede licença para o inferno, ele simplesmente nos toma com poder das mãos do nosso adversário, do império das trevas, e nos conduz ao seu reino de luz. É a mesma palavra lá. Saquear a casa do valente é a mesma utilizada por Paulo em 1 Tessalonicenses, quando diz o arrebatamento. Saquear, arrebatamento é a mesma palavra no grego que diz tomar pela força. Ok, muito bom. O pensamento dispensacionalista adotado pela ISCVR defende a volta invisível de Cristo para o mundo antes da grande tribulação, mas visível para a igreja que será arrebatada, e visível a todos antes do milênio. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Para estabelecer o julgamento das nações. Mateus 25, 31, 43. Logo, a igreja não entra na grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Adentrando a esta nova dispensação, todos quanto não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, inclusive os judeus. É preciso ressaltar que a grande tribulação, cujo período será de 7 anos ou 2.520 dias, será um período em que o Senhor Deus irá tratar exclusivamente com o povo judeu, levando-o ao reconhecimento do seu Filho através da dor e do sofrimento. Neste período, a igreja, ora arrebatada, estará para sempre com Jesus no céu, nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 8. Poderia surgir a seguinte dúvida: por que o Senhor tratará exclusivamente com os judeus? Por que será a nação de Israel que o Senhor haverá de restaurar num tempo futuro? Quando? No milênio, após o julgamento das nações, onde os judeus reinarão com o Senhor por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Ou seja, havia uma expectativa da restauração futura de um reino a Israel, juntamente com o seu rei, e esta era a oportunidade que Jesus teve para corrigi-los e orientá-los. Todavia, o Senhor não negou esta restauração, apenas lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7, pastor Alain. Então, meu pastor, esta exclusividade se dará tão somente aos judeus. A profecia de Daniel diz, lá no capítulo 9, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, fazendo referência aos judeus e não à igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma observação que eu quero deixar para aqueles que irão lecionar na EBD é antes de Apocalipse 20, do verso 1 ao 6, essa palavra com a igreja, por favor, pode retirar que ela está fora do contexto. Foi um erro de digitação, tá? Então, finaliza aí, onde os judeus reinarão com o Senhor por 1000 anos. Então, pastor Querubino, o que acontece nesse exato momento? Com a volta de Jesus Cristo, a igreja ela é arrebatada. E nesse momento, não se cumpre Apocalipse 1,7. Porque o mundo não verá Jesus Cristo. Porque se visse,
não teria razões para ceder aos encantos do anticristo. Então, a igreja será arrebatada. Terminando o período da grande tribulação, quando Jesus voltar para fazer o julgamento das nações, aí se cumpre Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. A igreja, nesse momento, já está nas bodas com o Cordeiro, festejando com o seu marido, casado definitivamente para nunca mais ser noiva, mas sim esposa real do Senhor. E após o julgamento das nações, aí sim haverá esse período de 1000 anos. Só para que os irmãos possam entender a ordem cronológica. E algo muito importante que eu quero deixar registrado aqui é Atos 1:6. Por quê? Porque eles se perguntam a Jesus. Jesus pede para que eles permaneçam em Jerusalém. É um pedido assim, meio fora de noção. Por quê? Porque Jesus foi morto em Jerusalém. A igreja está sendo perseguida em Jerusalém e Jesus pede para que eles permaneçam em Jerusalém. E nesse pedir, os discípulos estavam temerosos, eles estavam com medo de permanecer naquela cidade por conta do que haviam feito com o seu Senhor. Então, nada mais óbvio do que um discípulo chegar e perguntar: Senhor, tudo bem, o Senhor nos pede para permanecer em Jerusalém para receber poder. O Espírito Santo haverá de vir sobre nós. Mas será nesse momento em que o Senhor restaurará o seu reino? Então, perceba, pastor Querubim, eu gosto de ler as Escrituras tentando estar no contexto deles. Eu creio que essa pergunta não foi simplesmente a forma como nós lemos o texto. Essa pergunta foi uma pergunta de um homem que está em desespero, porque eles estão permanecendo em Jerusalém, em obediência ao seu Senhor, mas ao mesmo tempo eles estão com medo de retaliações e perseguição. Então, nada mais correto do que perguntar: Senhor, é nesse momento nós permaneceremos? Sim, mas é nesse momento que o Senhor há de restaurar o seu reino? Então, perceba que Jesus ele tinha um momento ideal para poder ensiná-los ali a questão do amilenismo. Era um momento ideal para Jesus falar assim: não, vocês estão errados aí, vou ensinar para vocês aqui o pós-milenismo. Perceba-se que Jesus ele fala: olha, não vos pertence saber, ou seja, o período da restauração ainda virá, não é agora. Então, conclui-se que Jesus teve de explicar para os judeus, para os seus discípulos, não explicou sobre a restauração naquele momento, falando que seria uma restauração futura. Por isso, nós entendemos que os judeus serão tratados nesse período para que eles voltem para o Messias que já veio e possam adentrar o reino milenar juntamente com o Messias. Amém. Após o julgamento das nações. Amém. Pastor, alguma pergunta que eu penso que pode surgir? Uma das perguntas que eu penso que pode surgir em sala de aula é uma pergunta simples, mas eu acredito que seria pertinente para a lição. Nós falamos muito sobre a volta de Jesus, né? E na lição tem uma distinção da volta invisível, que é aquela volta para o arrebatamento, né? E a segunda vinda, que seria, no caso, a vinda corpórea, na Terra, né? Física, vamos dizer assim. Qual é a minha pergunta? Na realidade, é a seguinte. Então, esta volta de Jesus que nós estamos falando, que nós tanto pregamos, se refere ao arrebatamento da igreja ou a esta volta física? A volta invisível é para o arrebatamento da igreja. Sim, não, mas eu digo quando nós estamos... Jesus está voltando, pregando a palavra do Senhor. Parece que há uma confusão nesse entendimento, né? Então, na realidade, o arrebatamento da igreja se dará nos ares, né? Segundo o que nós aprendemos nas Escrituras. Esta não é o retorno de Jesus à Terra, né? Não. Isso acontecerá só... Senhor? Esse retorno é para arrebatar a igreja. Após os 7 anos, aí Jesus voltará fisicamente, onde todo olho o verá.
e ele pisará no Monte das Oliveiras e vai conclamar todas as nações para comparecer diante dele em julgamento das nações. E o Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 25, vai nos ensinar. Amém, pastor. Nós aguardamos a volta invisível do Senhor. É essa volta que nos interessa. Porque ali nós seremos arrebatados. A outra, física, isso não compete a nós porque nós estamos nas bodas do Cordeiro. Sim. Ali será para que os judeus vejam com seus olhos. Se eu não me engano, é Zacarias que vai falar, o profeta Zacarias vai dizer que até aqueles que o traspassaram, ou seja, fazendo referência à nação de Israel, o verá, olho a olho. Então será ali onde haverá o conserto, justamente do com o Messias. Entendi. Mas de qualquer forma, né? Quando o arrebatamento acontecer, para aqueles que ficaram vão entender que Jesus voltou. Isso, tá? E deixa eu fazer um comentário aqui. Sim, pastor. Eu acredito que seja pertinente, porque, pastor Querubino, eu estudei as outras escolas também e elas possuem justificativas. E uma das justificativas que eles tendem a aplicar ao dispensacionalismo como algo errôneo, e eu muitas vezes pensei dessa forma também, e hoje, logicamente, eu não penso sobre isso, porque eu estudei melhor o dispensacionalismo, é a seguinte afirmativa que eles fazem para tentar confundir a nossa cabeça. Se existe apenas duas ressurreições, olha que interessante isso. João vai falar sobre isso, Apocalipse 20. Bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição é para os incrédulos. Então, como você entende a ressurreição dos crentes para o arrebatamento? Depois, a ressurreição dos que morreram na tribulação para o julgamento das nações e a ressurreição dos incrédulos no último tempo. Se você for analisar dessa forma, nós temos 3 ressurreições. Só que a Bíblia diz 2 apenas. E o amilenista, ele adora argumentar sobre isso, falando da seguinte forma. Então quer dizer que Jesus vem e ressuscita, aí depois 7 anos ressuscita os outros da grande tribulação, e nós, dispensacionalistas, cremos que trata-se de uma só ressurreição para o Senhor Jesus, separada em 2 eventos, em 2 etapas. Não sei se o senhor conseguiu me compreender isso. A primeira ressurreição é da igreja, sim, e daqueles que morreram na grande tribulação, que rejeitaram a marca da besta. Então, maliciosamente, eles questionam dessa forma. Como se trata de uma só ressurreição se é dividido no espaço de 2 tempos? Bem, a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus saber. Como também, da mesma forma, eu não sei como que Deus fará para ressuscitar aqueles que foram cremados. Então, se é difícil para eu acreditar em uma só ressurreição dividida em 2 etapas, como eu vou crer que Deus vai juntar todos os pós que foram espalhados no mar, nos ares, as pessoas que foram cremadas? Isso aí é questão de fé. Isso não parte da nossa lógica. E isso pertence a Deus saber tão somente. Tanto quanto estes que foram cremados, da mesma forma como ele fará na primeira ressurreição, sendo as 2 divididas no caso de 7 anos. Isso pertence a Deus. Mas o fato são 2 ressurreições apenas. Amém, pastor. Amém. Eu tenho orientado aqui os professores por causa da diversificação de pessoas que nós temos, para a gente segurar um pouquinho ali no dispensacionalismo. Mas é interessante essas abordagens, porque é muito bom você poder falar com conhecimento de causa, né? Porque senão, se você se basear somente em uma linha de pensamento, sem conhecer a outra, você acaba ficando cego só em uma determinada doutrina, né?
E a escatologia, ela não é uma matemática. Em que sentido? Uma ciência exata, né? Eu estava conversando com os irmãos lá no domingo, a última escola bíblica dominical, acerca disso. Eu até citei uma coisa interessante, porque eu falei assim, eu dei como é que eu vou dizer? Eu fiz uma ilustração da seguinte forma. Nós temos aqui uma missionária, que é a missionária Eva, né? E ela faz uns quitutes, umas coisinhas assim muito boas, né? Um empadão, umas coisas legais. Eu estava falando para ela, eu também faço algumas coisas, né? Aí eu estava falando com a igreja o seguinte, irmãos, olha só, as escolas são diferentes, cada uma tem uma base lá na Bíblia da sua linha de pensamento, mas no final das contas, vai fechar com Jesus voltando, dando vitória para a sua igreja. Aí eu falei, olha, eu gosto de fazer o bolo de fubá com 2 ovos e assim, aí fui dando a receita lá. A irmã faz diferente, mas o dela também dá certo, entendeu? Um pode ficar até melhor do que o outro, né? Porque às vezes, quanto mais ingredientes nutritivos você colocar numa massa, melhor vai ficar, né? E aí eu estava falando acerca do dispensacionalismo, que eu vejo que há muito mais textos que dão uma verdade, um fundo de verdade naquele pensamento, mas que nós também não desprezamos os outros, né? Então, quer dizer, a forma, às vezes, de se analisar determinadas coisas podem ser diferentes, mas o final daquilo vai dar um resultado que é comum, né? No caso, ela vai fazer com ovo só o bolo de fubá e vai ficar bom, e eu vou fazer com dois, no final das contas o bolo está pronto lá, que é o mais importante, né? E eu penso que o professor em escola dominical precisa se atentar para isso, porque às vezes o indivíduo chega na sala de aula com uma certa interrogação, né? E dependendo do desenrolar ali da explicação, ou até mesmo virar um debate, o indivíduo vai sair com mais dúvida ainda do que ele entrou. Então eu penso que seria importante manter essa linha, né? Dispensacionalista, é claro, que eu conversei até com alguns aqui na igreja. Eu falei, olha, a gente pode sentar aí, debater, bater um papo sobre isso aí, é interessante. Fora daquele contexto, visto a diversidade de pessoas que ali estão, sem menosprezar qualquer um dos irmãos, né? Mas é isso, pastor. Vamos lá, mais alguma coisa? Podemos pular para o tópico 2. Então, deixa eu fazer um comentário rapidamente. Sim. É porque nós que lecionamos precisamos ter uma ideia da outra para a gente poder Sim. argumentar, né? Deixa eu só dar um exemplo para o irmão. Por exemplo, se você abre em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ler esse texto aqui com vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. Quando Paulo está falando sobre a ressurreição, ele vai dizer assim, com a volta de Cristo. Lá no versículo 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Então, se você pega aqui, por exemplo, a escola milenista, vai dizer o seguinte: repara que Cristo vem imediatamente ao fim. Não existe milênio pela frente. Certo. Porque, nesse versículo, leram da seguinte forma: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. Acabou. Mas se você olhar para a profecia de Zacarias, por exemplo, só esse último comentário. Sim, fica à vontade, pastor. Zacarias capítulo 14, por exemplo, que vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, lá no verso 4 está dizendo: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, está falando do dia que ele virá fisicamente, ali para o julgamento das nações. E o dispensacionalista crê que após o julgamento das nações não é o fim, como os amilenistas creem, usando aquele texto de Coríntios, mas que haverá um milênio. Por quê? Repare,
Zacarias 14:4 diz que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras fisicamente. Aí lá no verso 9 vai dizer assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará uma planície. Aí começa a falar, até o término do capítulo, das nações vindo adorar o rei. Então, repara que Zacarias não fala que é o fim depois que Jesus voltar. Certo. Diz que ele vai ser Senhor sobre toda a terra. E esse senhorio se dará justamente no milênio, quando Cristo reinar com os judeus aqui na terra. Queridos, então nós vamos lá para segundo tópico, acordo de paz. O acordo de paz, segundo tópico. O anticristo aproveitará o início da guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, para se autopromover. Com esta autopromoção, fará um acordo de paz mundial com os chefes de Estado, principalmente com a nação de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Será neste período que o anticristo estreitará relacionamentos com os judeus, presenteando-os com a reconstrução do Templo de Salomão, que fora destruído no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano. O grande responsável por este estreitamento entre o anticristo e os judeus será o falso profeta, a besta da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 12, que lançará a mão deste evento, guerra, como o grande livramento que o anticristo, a besta do mar, deu aos judeus. A primeira besta subirá do mar. Ou seja, tal besta ou anticristo surgirá dentre as nações, sendo que a segunda subirá da terra, a saber, da Palestina, Israel. Pelo que parece, a besta do mar será uma figura política e a besta da terra religiosa. Não há problema algum da primeira besta surgir dentre as nações. Entretanto, a segunda necessariamente terá que surgir do povo de Israel, uma figura completamente respeitada mundialmente em assuntos religiosos. Assim como tal figura judaica, o intento de Satanás de levá-los à adoração ao anticristo passa a ser uma questão de tempo. Na atual conjuntura, cumprir-se-á a palavra de Deus que diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Daniel, capítulo 9, versículo 29, parte A. Nesta última semana de 7 anos da grande tribulação, a ausência dos crentes, a igreja, acontecerá um fenômeno muito interessante dentro da economia, lei da oferta versus procura. Muitos empregos precisarão ser preenchidos devido ao arrebatamento da igreja. Será um período de 3 anos e meio, a metade da semana, 1.260 dias, de grandes realizações, altos salários, vida de luxo e muita riqueza. Tem alguns quadros aqui que nós podemos comentar depois. Pastor, o senhor já havia falado, né, sobre a besta da terra e a besta do mar, não é isso? Besta da terra seria um judeu e do mar poderia ser um judeu vindo de nações ou poderia ser de qualquer nacionalidade? Quando você pega a palavra mar no Apocalipse, você tem que entender que está falando de nações, né? Não está falando de uma nacionalidade em si, Sim. mas de nações. Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, essa grande prostituta, o sistema mundial corrupto, está assentado sobre muitas águas. Que águas são essas? Apocalipse 17, verso 15. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a besta do mar em Apocalipse, representa povos, nações, línguas, multidões. Besta da terra é a terra de Israel. E é necessário por quê? Porque
mediante o livramento que vai haver ali na batalha de Gog e Magog, a besta da terra, que é o falso profeta em Apocalipse, é a mesma pessoa. Ele é o marqueteiro da besta do mar. Vai fazer propaganda em prol da besta do mar para autopromover esse anticristo, para ganhar credibilidade junto aos judeus. O intento dele é esse. As nações estarão adorando a besta do mar. Falta, então, agora os judeus a adorarem. E a questão do arrebatamento aí, a oferta e procura. Hoje, por que o salário é baixo? As pessoas aceitam trabalhar aí por R$ 1.300, porque a oferta é pouca. Mas quando a igreja for arrebatada, a oferta vai ser muita. E poucos para trabalhar. Então, você pega uma empresa que paga uma pessoa um salário aí de R$ 5.000 para desempenhar um serviço em uma máquina industrial, a pessoa que é habilitada para aquilo. O crente foi arrebatado, o crente da máquina foi arrebatado. Ele pode chegar e falar assim, não quero 5.000, eu trabalho por 10.000. Então vai ser um período onde esses primeiros 3 anos e meio iniciais, com a reconstrução do templo e as pessoas vivendo aparentemente muito bem financeiramente, com seus sonhos sendo realizados, vai entrar naquele período ali onde a Bíblia diz que haverá uma falsa paz. Certo. Esta afirmação que o senhor trouxe acerca, né, da igreja que está arrebatada, da oferta e da demanda, eu penso que o arrebatamento vai causar, acredito eu, ser aquele impacto de susto, né? de terror, de temor, né? Nas pessoas. E aí entra o que o senhor falou, porque o mundo vai estar naquele caos, naquele turbilhão de problemas, até que todos possam entender o que está acontecendo, e é nesse contexto que vai surgir, então, o anticristo, né? Nesse meio desse alvoroço todo, dessa confusão todinha, que o anticristo surge. E aí sim começa a organizar as coisas, né? Tentando trazer Israel, porque é importante que Israel se volte para ele, né? Nesse sentido da adoração, porque ele quer tomar o lugar de Deus, né? Depois ele quer se assentar ali no trono, né? Lá no templo, né? E então isso se dará, essa demanda e esta demanda, e ela se dará nesse período, então, de que ele está resolvendo as coisas. É isso aí, né? É isso aí, pastor. Mas o senhor está dessa forma mesmo que, entendi, pastor, pelo que parece, tudo irá proceder. Tá certo. O senhor quer falar mais alguma coisa do tópico 2 ou podemos seguir para o 3? Não podemos seguir para o 3. Ok. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então nós vamos para o tópico 3, a reconstrução do templo. Com o início da grande tribulação, um período aparentemente de paz, Israel, segundo Ezequiel 39, 11 ao 14, adentrará este período enterrando os mortos da grande batalha realizada por Gog, onde milhões e milhões de soldados perderam suas vidas. A Bíblia nos informa que os judeus levarão 7 meses, ou 210 dias, para enterrar todos os mortos, pelo que aparece neste período de grande tribulação. O anticristo buscará estreitar ainda mais os laços afetivos com Israel, seu grande e ousado plano neste período de 7 meses iniciais da tribulação será presentear Israel com a reconstrução do Templo de Salomão, destruído no ano 70 d.C. pelos romanos, sendo Tito o general na época. Segundo os fatos, haverá uma ação terrorista contra a besta que subiu do mar. Por razões óbvias, perda de poder e autoridade de outras nações, esta ficará completamente ferida no leito de morte, sem nenhuma esperança,
este que trouxe a paz a todos, que livrou o povo de Israel de tamanha destruição por parte das coalizões que foram feitas entre as nações, agora golpeada de morte, Apocalipse 13:3, eu lhe pergunto, fato assim costumam causar comoção nas pessoas? Você acredita que todas as pessoas que foram beneficiadas pelo governo do anticristo não se revoltariam com tais atos praticados, principalmente quando se trata de um ser tão bom, cujo objetivo tem sido trazer a paz e melhor condição de vida a todos? Será neste exato momento da história que a chaga mortal será curada milagrosamente. A besta do mar, sobrevivente aos ataques. A Bíblia diz que todos se maravilharam ao ponto de declarar: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Assim sendo, a besta da terra lançará a mão destes acontecimentos para conduzir a todos, em especial os judeus, à adoração da besta do mar. Esta besta que subirá da terra virá com a roupagem da religiosidade e terá como prioridade a promoção da submissão religiosa e da adoração à besta que subiu do mar. Após o término das obras em conformidade a todas as exigências feitas pela lei, os judeus, enfim, passarão a oferecer o sacrifício e adoração ao Senhor dentro do templo. Daniel, capítulo 8, versículo 13. Com a reconstrução deste, os sacrifícios, a adoração e as orações realizadas pelos judeus subirão aos céus com um cheiro tão suave e agradável ao Senhor, que ele ordenará aos seus anjos a se silenciarem para ouvir e receber a adoração que por milênios lhe foram impedidas. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. A palavra nos informa que haverá um silêncio no céu por cerca de meia hora. Este período de tempo equivale a 7 dias e meio, sendo, no caso, 40 dias, conforme a explicação dada na lição 3. Pastor Alain? Então, chegamos no período aí da reconstrução do templo, conforme Ezequiel 39, ali após o grande livramento dado por Deus aos judeus, e agora estes que morreram na grande batalha, levará 210 dias ou 7 dias para serem enterrados. Está lá em Ezequiel 39, é muito tempo. Para nós termos a noção da quantidade de pessoas que irão morrer nesse período. Só que a besta da terra vai usar esse evento para promover a besta do mar. Se nós olharmos aqui para Apocalipse capítulo 3, nós iremos ver que o mundo está adorando a besta. Por quê? Quando você faz uma análise do texto que diz que os reis da terra irão dar autoridade à besta, né, para os 10 chifres irão dar autoridade à besta para reinar, com toda certeza, imagina, as 10 maiores potências decidindo sobre o mundo todo. Não serão todos que ficarão satisfeitos com a perda de autoridade em suas nações, a mando de um homem só. Então, pelo que parece, segundo Apocalipse, capítulo 13, haverá um atentado contra o anticristo, a besta que subiu do mar. Diz lá no capítulo 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seja, a terra está seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, repara que quando você vê uma injustiça sendo feita, por isso que eu disse aqui na revista, isso causa comoção nas pessoas. Você está vendo pessoas boas fazendo bem e, de repente, aquela pessoa sofre uma injustiça. Então, a tendência é você ficar ao lado daquele que está sofrendo a injustiça. Então, é isso que vai acontecer nesse período. A besta ganhará muita força após esse ataque, onde, milagrosamente, ela permanecerá viva e ganhará o mundo para ela. Agora entra em cena, no verso 11 do capítulo 13, a besta da terra,
que vai tentar levar os judeus à adoração do anticristo. São essas observações aqui que eu quero fazer com os irmãos até o presente momento. E isso você encontra, a última, né? Isso você encontra lá em Daniel 8:13. E se você pegar aquela aula que nós fizemos daquele PowerPoint e ver ali a questão dos dias, Sim. você vai ver que esses 210 dias está logo no início da grande tribulação. 210 dias depois, o templo vai estar reconstruído e falta 40 dias para poder completar todo o ciclo dos cálculos. Esses 40 dias é Apocalipse 8, verso 1, porque ali já está dentro da tribulação e será nesse momento que diz ali que os anjos se silenciarão para ouvir, no céu, justamente para ouvir a adoração do povo de Deus. Mas se você fizer o cálculo, vai dar 7 dias e meio, tá? Não dá os 40. Então, por que, pastor, falar que é 40, sendo que o texto diz 7 dias e meio? Porque o apóstolo João não fechou dizendo foram meia hora. Ele disse cerca de meia hora. Então, ele não sabe com exatidão. O que pode passar ou chegar a ser menos até, né? Pode passar ou pode ser menos, mas como nós temos o 40, né, é o que está nesse quadrado aqui, o significado do número 40 na Bíblia, então percebemos que esse cerca de não fere o texto de nós colocarmos 40 dias ali, porque o número 40 equivale a uma geração. É aquela geração ali da reconstrução do templo que estará adorando o Senhor naquele período ali. A gente percebe que é tudo muito bem orquestrado, né? A forma como o anticristo vai trabalhar, né? Para comover, sensibilizar o coração das nações, prendendo na maior necessidade do homem, que é sempre estar bem, né? E Sim. interessante que Israel não se dobrará ao anticristo nesse período, né? Como é que é? Eles, parece que em um determinado tempo da história, eles propuseram a não se render a homem nenhum mais. Eu não me lembro Sim. agora, né? Se o senhor tiver em memória, pode até comentar sobre isso. E então eles vão perceber em um dado momento que quem é o anticristo, na verdade, né? Reconhecer Jesus como Salvador, e a partir daí é que a coisa começa a piorar. É verdade. Serão cerceados do direito de oferecer seu sacrifício, adoração, né? Mas depois Jesus vem triunfante com a igreja e restabelece tudo para a glória do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor, antes de nós lermos a conclusão. O período de milênio, segundo o que nós estudamos aqui na lição hoje, ele será com os judeus. A igreja estará onde? A igreja está no céu, na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Aproveitar essa pergunta que o senhor fez, a linha dispensacionalista ela é tão lógica, ela é tão perfeita nos detalhes ali, que você percebe isso nas escrituras com muita clareza. Por exemplo, olha só que lindo que é. No capítulo 19 de Apocalipse, diz que a igreja está nos céus, na boda do Cordeiro. Quando você lê Apocalipse 19, você vai ver que a igreja está no céu, casando com o Cordeiro, casando com o noivo, que é Cristo. Cristo está no céu com a igreja. Sim. Quando você inicia o versículo 11 do capítulo 19, vai dizer assim: vi os céus abertos e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ou seja, a igreja está com o Senhor. O Senhor deixa a igreja após o casamento e desce à terra para fazer o julgamento das nações. Desce à terra. E ali vai haver cadáveres, reis irão morrer, exércitos irão morrer nesse período, que aqui está se tratando da batalha
do Armagedon. Então, repare, Cristo desceu para fazer o julgamento na terra, julgamento das nações, e adentra o milênio. Vive 1000 anos com os judeus aqui. O dispensacionalista crê que são 1000 anos literais. 1000 anos aqui na terra. Esse 1000 anos está no capítulo 20. Olha que coisa bonita agora. O capítulo 21 vai dizer o seguinte. Só para a gente não perder o raciocínio. A igreja está no céu, Jesus deixa a igreja no céu e desce para pelejar na batalha do Armagedon e faz o julgamento das nações. Capítulo 20 entra, é o milênio. Milênio. Aí vem após o milênio, vem o capítulo 21. Isso. Eu até estou com ele aqui para te fazer uma pergunta, mas vai lá, acredito que já nem vou precisar. Aí está escrito assim, ó, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Repare, se Jesus desceu para fazer o julgamento das nações, ele está na terra. Após o milênio, a igreja desce, a nova Jerusalém celeste, ela desce e fica sobreposta a Jerusalém terrestre. Então, repara que a noiva agora, a igreja, vem ao encontro do seu noivo que havia descido no capítulo anterior para fazer o julgamento das nações. Então, tá certo. Eu queria fazer essa distinção mesmo do período do milênio e esse período aqui de Apocalipse capítulo 21. Né? Então, tá certo, pastor. Nós temos, então, a nossa conclusão da lição. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque Deus não nos destinou à ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Também porque Deus separou este tempo para cumprir a 70ª semana de Daniel, que diz respeito apenas a Israel e a Jerusalém. Daniel, capítulo 9, 24 ao 27. Embora os acontecimentos da grande tribulação não tenham a ver conosco, conhecê-los nos faz perceber o tamanho da misericórdia e do amor do Senhor pela sua igreja. E o conhecimento desses eventos nos ajudam a perceber os sinais históricos da proximidade desses dias e, consequentemente, da volta de Jesus para nos arrebatar. Eu deixei ali separado, deixa eu ver aqui um texto para a nossa meditação. Que fica 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. E fechando na conclusão sobre o amor de Deus, eu gostaria de citar aqui o tema central da palavra, que é o texto central, penso eu ser João 3,16, e gosto muito do 17, por quê? No 16, versículo 16, Deus está falando do seu amor para conosco. Né? É quando ele entrega o seu único filho, Jesus, em nosso favor. Né? E Jesus morre naquela cruz por nossos pecados. E o versículo 17 revela a verdadeira intenção de Deus ao enviar o seu filho Jesus. Que eu acho isso, a junção desses dois versículos, penso eu ser uma coisa assim magnífica. Por quê? O 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós olhamos o contexto de desobediência que Israel viveu, né, em alguns textos Israel é chamado até de prostituta, porque por várias vezes se prostituiu com outros deuses, abandonou, né, se apostatou da fé, e mesmo diante de todas estas situações, o próprio Deus está em busca deles. O próprio Deus, assim como, não só com eles, como conosco também, né? Com o homem, por mais vil pecador que ele possa se sentir, e né? Mesmo assim o amor de Deus é estendido a ele. Então, o versículo 16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, ou seja, existe uma vírgula aí interessante.
Primeiro ele disse que amou o mundo todo, ou seja, não tem distinção por amor de Deus. Ele amou a todos. Agora, e o efeito desse amor vai ser para aquele que crer, porque ele já sabia que muitos não creriam, né? Esta semana parece que houve uma conferência nos Estados Unidos, né, uma reunião lá de um grupo satânico. Você vê que existem pessoas adorando o diabo. E rasgaram ali a Bíblia, né, o que para nós é muito sagrado, porque se trata da palavra de Deus. Não é, o rasgar da Bíblia não é por causa do papel daquela capa, mas o conteúdo que está ali para nós é sagrado porque são sagrados porque cremos sem sombra de dúvida que se trata da palavra de Deus, né? É o meio que Deus se revela a nós através da sua palavra. Então é interessante como existem pessoas que foram criadas por esse Deus e que mesmo assim cada um tem o seu direito de ser e fazer o que quiser. Deus não vai interferir nisso. Mas até para eles, se houver arrependimento, há o perdão de Deus, né? E concernente a Israel, que tanto se afastou de Deus por tanto tempo, Deus ainda tem um tratado com esse povo. Gente, é magnífico. Quando nós começamos a estudar sobre esses temas, nós conseguimos vislumbrar, né, de uma forma assim, eu vou dizer até que sobrenatural mesmo, porque se nós aplicássemos, pastor, a nossa justiça, eu às vezes, quando eu estou em alguma guerra, alguma batalha espiritual, eu falo, Senhor, aplica a sua justiça. Por que eu peço isso? Porque a justiça de Deus, ela traz vida. O juízo de Deus, muitas vezes é necessário que ele aconteça, né, em determinadas situações, mas muitas outras oportunidades Deus vai dando para o indivíduo. Então eu peço, Deus, aplica a sua justiça nessa coisa. Por quê? Porque a minha justiça, como homem, muitas vezes vai querer o quê? Vai querer resolver o problema logo de uma vez. E resolvendo o problema, humanamente falando, o que acontece? Nós poderemos criar um problema ainda maior para a nossa eternidade. Agora, quando colocamos para Deus fazer, estamos dizendo que nós somos dependentes dele, o que nós, como igreja, precisamos ser mesmo. E que nós possamos honrar esse amor de Deus para conosco. Jesus Cristo está voltando para buscar um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós não podemos brincar. Eu disse até, para fechar aqui meu comentário, uma irmã me mandou o vídeo lá no Instagram sobre essa conferência que teve lá nos Estados Unidos, né? Até o pastor Oséias parece que também postou algum vídeo aí falando sobre este assunto. E eu estava falando, Deus é tão justo e fiel que ele dá liberdade ao homem de escolher. Porque nós não somos fantoches na mão de Deus. Agora, quando nós entendemos o seu amor, tudo isso que ele proporciona para nós, e eu penso que a adoração é isso, é você entregar de coração, não por medo, não por pressão, né? Porque você é obrigado, não, é um entendimento do amor, é se entregar porque a presença de Deus te faz bem, isso, sabe? Agora, se o indivíduo não quer, nem Deus vai fazer, né, pastor? É verdade. Tá certo. Pastor Alain, nós então encerramos aqui a lição de número 5. Espero que os irmãos que estão nos acompanhando possam desfrutar, né, de tudo aquilo que nós conversamos. E eu queria pedir também aos irmãos que estiverem participando, deixe o seu comentário, dá um joinha lá pra gente no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que as pessoas estão gostando do conteúdo, tá bom? E nós também vamos continuar aí com esse projeto, melhorando cada vez mais, a intenção é esta, né? Existem alguns investimentos que precisam ser feitos, mas a gente, com o material que Deus já nos deu aqui, a gente está conseguindo sobrepor. Hoje nós estamos vendo aí uma imagem melhor, né, do pastor Alain, tá bem nítido aqui, vai ficar muito bacana. E é isso aí, as coisas, Deus vai, né, abençoando a gente e daqui a pouquinho nós estamos lá. Então, curta, comente, compartilhe, nos ajuda em nome de Jesus. Forte abraço a você, pastor Alain. Um abraço, que Deus continue abençoando.
E vamos já gravar 6. A sexta lição. Queridos, a doce paz. Paz, pastor. Deus abençoe.